Sombras, Antologia de Terror e Mistério. É uma coletânea de quadrinhos lançada por Marco Cortez, que traz histórias dele e também de alguns outros autores, né? Algumas histórias têm roteiro de outros autores. A primeira história é A Loira do Banheiro, e essa aqui é toda do Marco. E ele traz aqui aquela famosa lenda urbana que a gente tem aqui no Brasil e até ao redor do mundo também, mas ele dá uma ênfase a uma perspectiva que eu achei bem interessante. Ele não vai acompanhar aí a Loira do Banheiro e suas peripécias, e sim um jornalista que na verdade é o cara que inventa essa lenda urbana, né? Ele inventa ali algumas décadas atrás para poder vender jornal e ganhar dinheiro, e aí depois ele vai pagar as consequências do que ele fez, né? Desse rumor, desse boato que ele inventou. Aí temos aqui Valsa ao Luar, que é inspirada em uma música que depois eu fui procurar e é muito bonita. Uma música chamada Moonlight Waltz. E, enfim, mostra esse cara chegando na praia e uma mulher misteriosa encontrando ele e levando para um passeio que talvez não seja o que ele estava esperando. Aí depois nós temos duas histórias que eu pensei, poxa, isso aqui cabia muito bem naquelas antologias clássicas que a gente tinha aqui no Brasil décadas atrás, tipo Mestres do Terror, que ainda tem, né, mas não são mais tão populares. E depois eu vi no rodapé que, de fato, essas histórias foram publicadas em algumas edições da Mestre do Terror. Tô falando de Drácula 2500. Essa aqui é a primeira. É uma história em que o Drácula anda por terras devastadas, esse é um mundo pós-apocalíptico, e os humanos foram praticamente extintos. E aí sobraram os vampiros e outras criaturas. E nessa segunda história o Drácula vai encontrar algumas dessas criaturas que vão fazer ele comer o pão que o diabo amassou. E aí você vai ver, né, quem é que vai vencer no final. Isso aqui eu gostei demais. A HQ Bichos, que segundo esse texto que vem antes dela, estava em uma antologia publicada alguns anos atrás, com várias histórias. E essas histórias vinham com bilhetes soltos, assim. Você tinha que ler a história e descobrir qual bilhete pertence a qual história. Então foi muito legal fazer esse exercício. Aqui só tem uma delas, que é a Bichos, né, como eu falei. Mas foi muito legal fazer esse exercício de descobrir qual era o bilhete certo aqui. Achei criativo demais, inclusive fiquei muito afim de ler a HQ original onde ela saiu. E aí, por último, nós temos uma curtinha de 2 páginas chamada Casal Serial Killer, que conta a história de Carlão Mouco e Paul Bernardo. Não sei se vocês conhecem, mas esse é um famoso casal de serial killers que fizeram atrocidades, inclusive com a própria irmã da Carla. A Carla deu, por assim dizer, a irmã mais nova dela para o Paul fazer coisas horríveis com ela, e eles fizeram também com outras jovens, enfim. Aqui é como se fosse um HQ documentário de 2 páginas contando a história deles. Eu gostei muito dessa antologia, achei a arte do Cortez muito legal, muito, assim, uma pegada muito clássica, mas ao mesmo tempo as histórias têm um terror que eu acredito que seja um pouco mais modernizado, né? Eles têm a vibe clássica, como eu falei, da Mestre do Terror e de outras coletâneas, mas atualizado para o nosso tempo. E assim, eu gostei demais, adoro terror, adoro antologia de terror, tô sempre falando delas por aqui, já falei de várias, e essa com certeza foi mais uma que valeu muito a pena ler. Então agradeço ao Marco pelo envio e quero muito continuar acompanhando o trabalho dele.